o neto e o bisneto de Abraão. E ele vai mostrar como a fé se manifesta em tempos difíceis, em tempos complicados. É por isso que hoje exporemos esse texto à luz do seguinte tema: a fé nos faz perseverar até o fim. Repitam comigo: a fé foi uma desordem vocal no final, irmãos, que só deu para entender a palavra a fé e fim, para você ter uma ideia. E não é bom entender só a fé e fim, não é? Vamos lá. A fé nos faz perseverar até o fim. Porque sim, nesses três homens, nós vemos que a fé se manifesta em tempos difíceis. É uma fé que persevera até o fim. E ele mostra isso no exemplo de Isaac, de Jacó e de José. Ele começa com o exemplo de Isaac. Isaac mostra a fé que está acima dos nossos desejos e vontades. A fé, queridos, precisa compreender que a vontade de Deus é mais importante do que os nossos desejos e vontades. Olhe para a sua Bíblia, verso de número 20. Veja o que diz o autor aos Hebreus. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Ele fala do final da vida de Isaac abençoando Jacó e Esaú, mas antes de Jacó e Esaú serem abençoados, nós precisamos entender isso bem. Semana passada nós vimos a história de Abraão, nós vimos que Abraão teve um filho, e nós fomos até ali no final da adolescência de Isaac, quando Abraão quase o sacrificou sobre o altar. Não sacrificou, porque o anjo impediu na última hora. E queridos, é interessante pensar nisso, porque Deus mandou trazer uma esposa para Isaac, mandou buscar uma esposa para Isaac, era Rebeca, e quando eles se casaram, Isaac tinha 40 anos. Mas Rebeca, assim como a mãe de Isaac, assim como Sara, era estéril. Isaac orou, você lembra, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Quando os meninos nasceram, a Bíblia diz que Isaac tinha 60 anos de idade. O tempo se passou, os meninos cresceram, eles eram gêmeos. Esaú tornou-se um bom caçador. Isaac gostava dele, porque gostava das suas caças. Mas Jacó era diferente. Jacó era um menino pacato, era um menino meio mimado, vivia dentro de casa. A gente diria hoje que Jacó vivia debaixo da saia da mãe. E aparentemente ele cozinhava bem, e a mãe gostava mais dele. O tempo foi passando, Isaac ficou velho, cego, doente, e pensou que ia morrer. E aí, ao pensar que ia morrer, ele decide abençoar seus filhos. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis 27. Eu quero ler com você alguns versos desse texto. Nós vamos ver onde nós estamos. Gênesis capítulo 27, verso de 1 a 4. A Bíblia diz o seguinte: tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueceram, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Verso 2, disse-lhe o pai: estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que morra. Um detalhe, Isaac diz: estou velho e não sei o dia da minha morte. Bem-vindo à turma, Isaac, porque ninguém sabe o dia da sua morte. Mas a ideia é que Isaac pensou que ia morrer logo. E ele não queria morrer antes de abençoar os dois filhos. Mas se você ler em casa o capítulo 27 de Gênesis todinho, você vai descobrir o que aconteceu. Rebeca ouviu toda a história. Aliás, Rebeca tinha esse hábito de ouvir toda a história. Ela ouviu toda a história. E quando Esaú saiu, obedecendo ao pai para caçar, para procurar uma caça, Rebeca chamou o seu outro filho, Jacó, contou toda a história, mandou ele matar 2 cabritos, prepararam a comida, vestiu o filho com as roupas de Esaú, seu irmão, e aí lá foi Jacó enganar um pai cego e prostrado sobre uma cama. É assustador imaginar isso.
Jacó, com a ajuda da mãe, vai enganar um pai cego e prostrado sob uma cama. 2 parênteses. Rebeca devia cozinhar bem, porque não deve ser fácil fazer cabrito ficar com gosto de caça. Segundo, Isaac sabia que deveria abençoar primeiro Jacó e depois Esaú. O Senhor havia dito que o mais velho, ou seja, Esaú, seria servo do mais novo de Jacó, antes mesmo dos meninos nascerem, em Gênesis 25. Isso, você lembra, deu uma confusão danada na vida dos dois. Jacó foi odiado por seu irmão planejou matá-lo, ele precisou fugir, mas isso é assunto para outro dia. O ponto que o autor aos Hebreus aqui trata é que depois que Jacó foi abençoado, Isaac não tentou remover a bênção. Mesmo sabendo que foi enganado, quando soube que foi enganado, ele não tentou desfazer a bênção. Ele entendia que a promessa de Deus e as bênçãos são irrevogáveis, porque Deus não volta atrás, porque Deus não muda. Então ele não poderia tirar a bênção de Isaac e dá-la a Esaú. Ainda em Gênesis 27, verso 28 e 29, veja só como ele abençoou a Jacó. Deus te dê do orvalho dos céus, da exuberância da terra, e a fartura de trigo e mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciem, e ouça só, ser senhor de teus irmãos, de Esaú. E os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Essa foi a bênção. Quando Esaú voltou, Isaac descobriu que tinha sido enganado. Esaú pediu lá a bênção, e aí Isaac disse o seguinte: eu o abençoei, ele será abençoado. Este é o ponto. Está lá em Gênesis 27, 33. Eu o abençoei, ele será abençoado. No que consiste a fé de Isaac aqui, irmãos? No que consiste a fé de Isaac aqui? Sim, os crentes fiéis podem até vacilar, mas no final eles fazem a vontade de Deus e se consolam nelas. O plano de Isaac era que a herança viesse, a bênção viesse para Esaú e não para Jacó. Ele preferia Esaú. Mas quando percebeu o que tinha feito, ele não tentou mudar, ou seja, ele percebeu que a vontade de Deus era melhor que a dele, que a sua fé tinha que estar acima dos seus desejos e vontades, e por isso ele disse: eu o abençoei, ele será abençoado, ou seja, eu não posso fazer mais nada. Isaac cria e sabia, irmãos, que a vontade de Deus é mais importante do que os seus desejos e vontades. É nisso que consiste a sua fé. Aliás, você sabe que a vontade de Deus é mais importante que seus desejos e vontades? A sua fé já te disse que a vontade de Deus é mais importante que as suas vontades, que os teus desejos? A de Isaac dizia. Ele sabia que a promessa de Deus iria se cumprir e que ele não iria voltar atrás. Aliás, veja o livro de Hebreus, no verso 20, veja só o que diz o autor aos Hebreus. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a quem? Eu sei que está um dia frio, irmão, está agradável, mas não durmam não, vamos lá. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e Esaú. Note que o autor aos Hebreus, propositalmente, ele muda a ordem dos filhos. Esaú era o primogênito, nasceu primeiro. Mas ele cita primeiro Jacó e depois Esaú. E por que que ele faz isso? Implicitamente, ele entende que quando está lá em Gênesis 27, 33, que Isaac respondeu a Esaú: eu o abençoei e ele será abençoado. Ele entende que Isaac concordou com isso, que está satisfeito, que esse de fato era o plano de Deus, e o plano de Deus é melhor que o dele. É nisso que consiste a fé de Isaac, entender que a vontade de Deus está acima da dele, que a vontade de Deus está acima dos seus desejos e vontades. É claro, irmãos, que ele não gostou de ser enganado. É claro que não foi correto o que Rebeca e Jacó fizeram. Foi terrível o que Rebeca e Jacó fizeram com um pai moribundo e com um irmão de sangue. Eles escolheriam as consequências dos seus pecados, e se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que os dois escolheram. Mas Deus está no controle.
e ele é poderoso até para transformar mal em bem, como diz José em Gênesis 50, 20. Deus está no controle e ele é poderoso para transformar mal em bem. A fé nos faz perseverar até o fim, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, porque a fé está acima dos nossos desejos e vontades, como vimos em Isaac. Segundo, nós vemos a vida de Jacó. E a fé em Jacó é ilustrada por uma fé que luta até o último dia. É a fé que luta até o dia final. Olhe para a sua Bíblia, verso 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Jacó é um enganador, irmãos, todos nós sabemos disso. Jacó era um terrível enganador, mentiroso, aproveitador, cheio de astúcias, de truques para tentar levar vantagem nas coisas. Mas Jacó também é um lutador. Aliás, Jacó lutou a vida inteira, irmão. Jacó lutou antes mesmo de nascer, porque foi assim que o Senhor revelou a Rebeca e a Jacó, que aqueles meninos que estavam no ventre dando tanto trabalho, eles estavam lutando. Jacó lutou a vida inteira, lutou antes mesmo de nascer com o irmão, mas pasme, Jacó sempre era derrotado. Ele foi derrotado pelo irmão, porque embora tenha feito todo o esforço, ele nasceu em segundo lugar. Ele nasceu pegado ao calcanhar do irmão. O autor aos Hebreus, e é isso que chama a atenção, queridos, ele poderia pegar vários incidentes da vida de Jacó para falar da sua fé. Jacó é um personagem onde você tem vários relatos interessantes sobre a vida dele nas Escrituras. Mas o autor aos Hebreus não pega nenhum dos relatos que talvez nós pegássemos. Por exemplo, ele não pega o dia em que Jacó teve aquele sonho lá da escada, os anjos subindo e descendo. Ele não pega o dia que Jacó foi atravessar as vals do Zadok e lutou com o anjo, lutou com Deus. Não, ele pega Jacó no final da vida, quase sem força. E por que ele escolheu isso? Porque ele escolheu falar da vida de um lutador, quando um lutador não tem mais chance para lutar. Quando ele já está velho, quase cego, como seu pai tinha sido cego no passado, tão velho que mal conseguia ficar de pé se não fosse apoiado pelo seu cajado. Por que esse é o momento escolhido pelo autor aos Hebreus para falar de um personagem que tem tantos relatos dele na Bíblia? Sabe por quê, irmãos? Me permitam a ilustração. Porque Jacó é um tipo de Rocky Balboa da fé. Quem assistiu já o filme Rocky, um lutador de 1976, terá facilidade para entender. O personagem do filme é um lutador sem muita habilidade, sem muita técnica. É um lutador que perdeu todas as suas chances e que tem uma última oportunidade de lutar pelo título. Ele só tem uma qualidade: ele é resistente, determinado e incansável. No final do filme ele perde a luta, mas perde em pé. Perde sem cair. Ele é incansável. Jacó é um exemplo de fé incansável, de fé determinada, de fé que luta o tempo todo, que não se entrega. Não importa quantas vezes ele tenha sido derrotado pela vida, e foram muitas, como um boxeador teimoso, pela fé ele sempre se levanta e se mantém lutando. Jacó, irmãos, é alguém que apanhou a vida inteira, que sofreu as duras consequências dos seus pecados, mas sempre estava se levantando pela fé. Pense na vida de Jacó. Ele lutou com seu irmão na barriga da sua mãe, é assim que é dito em Gênesis 25, 22. Perdeu, porque se não tivesse perdido, tinha nascido primeiro, nasceu em segundo lugar. Sim, ele enganou um pai moribundo, ele enganou um irmão, mas ele também perdeu, porque ele precisou fugir da terra da promessa para não morrer. Jacó passou 20 anos apanhando da vida, sendo enganado por seu sogro. Queridos, Jacó passou 20 anos sendo tão enganado por seu sogro, que a Bíblia diz que o sogro mudou o salário dele 10 vezes.
Tem mais. Jacó perdeu tanto, apanhou tanto, foi tanto enganado, que foi enganado até no dia do casamento. Porque na noite de núpcias, ele pensou que tinha casado com Raquel. Mas ele tinha se casado mesmo, era com Lia. Só depois ele se casou com Raquel. Depois ele passou o resto da vida inteira, poderíamos dizer, no meio de um tiroteio. Em uma disputa entre as duas irmãs, apanhando da vida por ter duas esposas. Depois ele se viu em uma situação, em um beco sem saída. Ele tentou voltar, fugir do seu sogro, mas à frente estava o seu irmão que o odiava na outra terra. E ele se viu cercado, com dois inimigos, o sogro e o irmão. E aí ele percebeu que por causa das suas mentiras, da sua astúcia, dos seus enganos, dos seus pecados, ele passou a vida inteira lutando contra Deus, e é por isso que ele tem apanhado tanto. Porque no final das contas, com as suas astúcias, com os seus pecados, com as suas mentiras, ele está lutando contra o próprio Deus, e está colhendo uma derrota atrás da outra, até que foi realmente convertido pelo Senhor, ferido, humilhado, mas salvo no rio Zadok, nas vaus do Zadok. Jacó se tornou um outro homem, ele se tornou Israel, você sabe, aquele que luta com Deus, ou melhor, aquele por quem Deus luta. Mas quem foi que disse que quando o crente se converte, as lutas acabam? Quem foi que disse que quando o crente se converte, ele para de lutar? Que nada, irmãos. As lutas de Jacó continuaram, porque aí ele começou a colher as duras consequências dos seus pecados. Seu filho mais velho, Rúben, dormiu com uma de suas concubinas. Sua única filha, Diná, foi estuprada. Dois dos seus filhos, Simão e Levi, para vingar o estupro da sua irmã, mataram uma cidade inteira, a cidade de Siquém. E ele teve que fugir de lá para não morrer. E quando ele pensou que o sofrimento todo tinha acabado, que tudo tinha passado, veio um duro golpe. Assim como enganou um pai moribundo, vestido com peles de animais, Jacó foi enganado por seus filhos, que venderam José e mostraram uma túnica melada de sangue, dizendo que José foi devorado por feras. No final da vida, depois de recuperar José, ele desce ao Egito, mas está longe da terra da promessa de novo. Ele está pronto a morrer e ele já tem 147 anos. Mas antes de morrer, ele vai abençoar os seus filhos, que é o que está em Gênesis 49 e 48. Eu peço que você abra Gênesis 48. Porque Jacó vai descrever como é o seu relacionamento com Deus, agora no final da vida que ele é crente. Gênesis 48, abra aí rapidinho. Ele vai abençoar primeiro os dois filhos de José, que é Manassés e Efraim. E ele começa dizendo o seguinte, Gênesis 48, verso 3. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Jacó está falando de um incidente bastante interessante, irmãos, que foi logo depois que ele enganou seu pai quase morto. Ele precisou fugir para não morrer, e nessa fuga ele chegou nessa cidade mesmo, que tinha o nome de Luz. Lá ele dormiu, pegou no sono, cansado, e sonhou com uma escada que os anjos subiam e desciam, e aí ele mudou o nome da cidade. Ao invés de Luz, ele chamou Betel, porque para ele ali era a casa de Deus, a porta dos céus. Ele diz que ali apareceu a ele, falou com ele, o Deus Todo-Poderoso. Quando ele fugia do seu irmão, antes de se converter, ali lhe apareceu o Deus Todo-Poderoso. Como é a relação com Deus a partir daquele dia? Ele nunca esqueceu aquele incidente. Veja só como ele descreve sua vida. Ainda no Gênesis 48, agora versos 14 a 16, ouça só. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Jacó está velho, mas ainda tem uns truques. Cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque. O Deus, preste atenção, o Deus que me sustentou durante a minha vida, até quando? Até este dia.
Jacó entende que Deus o sustentou até esse dia. E o anjo que me tens livrado de todo o mal. É assim que Jacó vê a sua caminhada com Deus. É o Deus que lhe apareceu, é o Deus que falou com ele, é o Deus que o sustentou, não há 5 anos atrás, há 20 anos, até aquele dia. E é o Deus que o livrou de todo o mal. Jacó entende, queridos, que a disciplina do Senhor foi a boa mão de Deus na sua vida. Isso é fé. É a fé que nos faz morrer em paz, porque logo depois dessa conversa com seus filhos, está registrada a morte de Jacó, em Gênesis 49, 33. O interessante é que depois de tudo que sofreu, de tudo que enfrentou, de passar a vida inteira apanhando e sofrendo, Jacó não está amargurado no final da vida. Não está triste. Que nada, irmãos. Ele termina dizendo: Deus falou comigo em luz, Deus me abençoou, Ele me sustentou até esse dia, e o seu anjo me livrou, me guardou de todo o mal. Jacó está satisfeito, está em paz nos braços do Senhor. Ele ainda não entrou na terra da promessa, mas ele está prestes a subir a Jerusalém celestial. É isso que a fé faz. A fé nos faz nos satisfazer em Deus e nos dá um final de vida não de amargura, não de arrependimentos por coisas passadas, não de frustração ou de decepção, mas um final de vida de gratidão, de alegria, de descanso no Senhor, um final de vida onde o crente olha para trás e vê todo o seu sofrimento e diz: Deus me sustentou até agora. E o seu anjo me protegeu até este dia. Ou seja, Jacó está grato pelas disciplinas que enfrentou, irmão. Jacó está grato por todas as lutas que teve que passar. É isso que a fé faz. A fé nos faz morrer em paz com Deus. A fé nos dá gratidão no final da vida. A fé nos faz perseverar até o fim. Primeiro, porque a fé nos faz entender que a vontade de Deus é mais importante que nossos desejos e vontades, como foi o caso de Isaac. A fé também nos faz perseverar até o fim, porque a fé nos dá força para lutar até o último dia, sabendo que é Deus quem nos sustenta até lá. Mas a fé nos faz perseverar até o fim, e isso é visto na vida de José. José mostra a fé que suporta sofrimentos, humilhações, perseguições e injustiças, sem ressentimentos, sem mágoa, sem ódio, porque deseja a pátria celestial. Olhe para o verso 22, veja o que o autor aos Hebreus fala sobre José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Você sabe também que José é filho de Jacó, e era o filho preferido de Jacó. Aquele que foi vendido aos 18 anos de idade, aliás, aos 17 anos de idade, foi preso porque foi acusado de assédio sexual. Já pensou? Naquela época, ele foi acusado de assédio sexual, está lá em Gênesis 39. Aos 30 anos, ele saiu da cadeia por causa de uma seca, e por causa dessa mesma seca, ele se tornou o segundo homem mais importante no império mais importante do mundo da época. Ele se tornou o governador do Egito. Por causa dessa mesma seca, seus irmãos que o venderam, que o invejavam, que o odiavam, precisaram ir ao Egito comprar alimentos. Na primeira vez, José não se revelou, mas na segunda vez, José se revelou aos seus irmãos, ajudou seus irmãos, abençoou seus irmãos e decidiu trazer seu pai para morar no Egito. E depois da morte de Jacó, irmãos, é a vez de José morrer, aos 110 anos. Mas antes de morrer, a Bíblia diz que ele deu instruções aos hebreus com respeito aos seus ossos, e deu mesmo, está lá em Gênesis 50, no verso 25, ele diz o seguinte: José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. No que consiste a fé de José? No que consiste a fé de José?
Queridos, José cria em duas coisas. Primeiro, ele cria que Deus cumpre suas promessas, porque ele cria que Deus levaria seu povo de volta para a terra prometida. Pense, o homem é o segundo no Egito, é o governador do império mais poderoso do mundo, é uma espécie de primeiro-ministro de Faraó. Mas não importa quanto sucesso possamos ter nessa terra, irmãos, essa não é nossa pátria. É isso que a fé nos diz o tempo todo, esse não é o nosso mundo. José queria voltar à terra da promessa. Ele não se deixou iludir pelo poder, pela riqueza ou pela beleza do Egito. Certo autor diz que ele previu o êxodo dos filhos de Jacó do Egito e, em fé, ele disse aos hebreus que carregassem os seus ossos. E foi isso que aconteceu. Porque quando eles saíram do Egito, em Êxodo 13, 19, a Bíblia registra que Moisés levou consigo os ossos de José. José entendia que a pátria celestial tem muito mais valor do que os tesouros dessa terra. José cria que Deus cumpre suas promessas e que valia a pena deixar toda a glória do Egito para voltar para Canaã. A segunda coisa que Jacó cria é que ele cria na ressurreição. Assim como seu bisavô Abraão, ele também cria na ressurreição. Por quê? Ora, que outro motivo José ia querer que seus ossos voltassem para Canaã, se não fosse para ver Canaã de novo? E se ele não podia ver agora, porque era governador do Egito, ele o veria na ressurreição. Ele o veria quando o seu corpo ressuscitasse em Canaã. Essa, irmãos, é a verdadeira fé. Ela não troca os tesouros do pecado, os prazeres desse mundo, pela riqueza da vida eterna. Ela não troca os prazeres transitórios do mundo por aquilo que Deus oferece em suas promessas. Pasme, Jacó queria voltar à terra da promessa, mesmo que fosse, aliás, José, num caixão. Era melhor estar na terra da promessa num caixão, do que estar no trono na terra de Faraó. É melhor chegar no céu depois da morte, do que ser rei nessa terra. É melhor estar nos caminhos do Senhor, debaixo do sofrimento, do que ser aplaudido e elogiado no mundo de pecado. Irmãos, a fé nos faz perseverar até o fim. Primeiro, porque ela mostra que a vontade de Deus está acima dos nossos desejos e vontades. A vida de Isaac prova isso. Segundo, porque a fé nos dá força para lutar até o último dia da nossa vida. Porque a fé nos convence que é Deus que tem nos sustentado e o Senhor tem nos livrado e nos guardado de todo mal. Terceiro, porque a fé nos ensina a suportar os sofrimentos, as injustiças, sem mágoa, sem ódio, sem ressentimento, porque os nossos olhos estão na pátria celestial. É isso que vemos na vida de José. Que outras aplicações podemos trazer para as nossas vidas? Antes de tudo, eu quero falar com os pais aqui presentes. Os pais e mães aqui presentes. Por quê? Porque esse texto relata 3 homens de Deus no final da vida, irmãos. Isaac, Jacó e José são descritos pelo autor aos Hebreus, não no auge do seu vigor, da sua força, não quando eles tiveram grandes vitórias ou grandes feitos foram feitos na vida deles, mas quando eles estão no final da vida, próximos da morte. E o que é que nós o vemos fazer no final da vida? Nós vemos Isaac abençoando seus filhos, nós vemos Jacó abençoando seus filhos, nós vemos José dando orientações a respeito da promessa de Deus, ou seja, nós vemos esses homens instruindo seus filhos nos caminhos do Senhor. É isso que nós vemos. Nós vemos Isaac deixando claro para Esaú que a vontade de Deus vale mais do que os nossos desejos. Ele diz: eu o abençoei, ele será abençoado, ou seja, a bênção pertence a Deus e Deus não muda Esaú. Está nas mãos de Deus. Nós vemos Jacó, queridos, abençoando e corrigindo seus filhos no final da vida. Porque se você ler as bênçãos para Rúben, para Simeão e para Levi, Rúben que dormiu com uma das concubinas do pai, Levi e Simeão que mataram a cidade inteira, você vai ver um misto de bênção com disciplina. Eles estão velhos, já são casados, já têm suas famílias, mas eles estão recebendo a instrução do pai
e a correção do pai. O sábio diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós vemos Jacó ensinando seus filhos depois que seus filhos são velhos, corrigindo seus filhos depois que eles são velhos, trazendo bênçãos e disciplinas sobre eles por causa dos seus pecados passados. Não deixe de evangelizar seu filho. Não deixe de ensinar os caminhos do Senhor a eles, e mesmo que eles forem velhos, ensine, evangelize, ore por eles. Creia que Deus é poderoso para cuidar deles, mas creia que Deus também é misericordioso para convertê-los. Mesmo se eles forem adultos, evangelize, ore por eles, ensine a palavra do Senhor. Irmãos, Jacó já tem 147 anos. Jacó já tem filhos, e os filhos de Jacó estão casados. Judá já tem filhos, todos eles. E nós vemos eles ouvindo as orientações do seu pai, com respeito à palavra de Deus, com respeito às promessas de Deus, com respeito às disciplinas que viriam sobre eles por causa dos seus pecados. Sua missão de evangelizar seus filhos, ela não acaba quando eles crescem. É claro, quando eles são novos, você tem toda a oportunidade de evangelizar, de disciplinar, de corrigir, de orar com eles, de ler a Bíblia com eles, de trazê-los para a igreja. Mas quando eles são velhos, você ainda pode evangelizá-los, e ainda deve orar por eles também. Se você é pai, se você é mãe, não abra mão dessa responsabilidade. Segunda aplicação que quero trazer, queridos, é que quero que vocês pensem o que Isaac, Jacó e José têm em comum. Claro, além de ser pai, filho e neto, o que é que eles têm em comum? O que é que esses três homens têm em comum? Sabe o que é que eles têm em comum? Além de ser pai, filho e neto, evidentemente, eles são homens comuns. Homens comuns. Pense em Isaac, por exemplo. Isaac tinha uma vida comum, irmão. Ele mentia como o pai, assim como o pai Abraão, e veja que os pecados se aprendem em casa também. Assim como o pai Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, Isaac, em determinada situação, vai dizer que Rebeca é sua irmã. Era um homem que, por causa dos seus filhos, tinha problemas no seu casamento. Não se esqueça que o plano para enganá-lo, prostrado e cego sobre uma cama, veio de quem? De Rebeca, sua esposa. Então, por causa dos filhos, a família era dividida. Porque Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. Então a família era dividida no meio, era um grupo tentando tirar a vantagem do outro. Isaac também era um homem injusto, irmãos. Ele tratava os filhos diferente. Ele favorecia um e não se importava com o outro. E no final da vida, Isaac era um homem doente. Sofria com problemas de saúde, ele perdeu a visão e ficou prostrado sobre uma cama. Era um homem comum, em nada diferente de nós, com lutas comuns, com lutas familiares, com pecados, com doenças, mas que no final da vida se manteve firme nos caminhos do Senhor. Sua fé se manteve firme mesmo quando parecia que as coisas não saíam como ele queria. O seu filho favorito não foi o que herdou a bênção de Abraão, mas ele entendeu que a vontade de Deus é mais importante do que os seus desejos. Que a vontade de Deus tem que estar acima das suas vontades pessoais e individuais, dos seus favoritismos individuais. E é por isso que ele respondeu ao seu filho amado, seu filho preferido, dizendo: olhe, eu o abençoei, ele será abençoado. Ele sabe que a vontade de Deus está acima da dele. Você sabe que a vontade de Deus está acima da sua? Pense em Jacó. Jacó é um homem comum também, só que é um espertalhão comum. É um enganador, como muitos existem aí fora. Astuto, enganador, que só pensava em tirar vantagem. Tudo o que importava para Jacó, irmãos, era tirar vantagem. Mas a verdade que o texto bíblico mostra na história da vida de Jacó é que Jacó sofria uma derrota atrás da outra, uma humilhação atrás da outra.
Essa foi a sua história até a sua conversão nas Vals do Zadok. Mas por causa desses pecados, mesmo depois de convertido, ele teve uma vida de sofrimento. Uma vida inteira colhendo as consequências por seus pecados. O que a vida de Jacó nos mostra é que aquelas pessoas que tentam tirar proveito dos outros não têm uma vida fácil. As pessoas que enganam os outros, que se aproveitam dos outros, que dão golpe nos outros, que usam todos os artifícios para se beneficiar, eles não têm uma vida feliz. Eles sofrem as consequências dos seus pecados, porque existe um Deus no céu, irmão, que é santo e justo. Os aproveitadores não têm vida fácil. Mas no final da vida, nós vemos um homem crente, fiel ao Senhor, agradecido a Deus até pelos tempos de disciplina, porque sabe que foi Deus quem o sustentou. Você é agradecido a Deus por seus tempos de disciplina? Você é agradecido a Deus por suas lutas, por suas mazelas? É assim que devemos chegar no final da nossa vida, irmãos. Olhando para trás, não com mágoa e com ressentimento, mas com gratidão a Deus, porque Deus cuidou de nós em todas as ocasiões. E José, José é um crente comum. José é um homem piedoso, fiel a Deus comum. Porque Paulo diz, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. José é um belo exemplo de um crente fiel que sofre por causa da sua fé. Mas a verdade, queridos, é que sua fé não permitiu que ele se enchesse de mágoa dos seus irmãos. Não permitiu que ele se enchesse de vitimismo, de justiça própria, porque o que o vemos no final da sua vida não é murmurando, não é humilhando os seus irmãos, pelo contrário, é desejoso de voltar à terra da promessa, porque para ele sofrer pela fé vale a pena. Sofrer pela fé vale a pena. A pergunta que eu e você temos que fazer agora é por que o autor aos Hebreus pegou esses 3 personagens no final da vida. No final da vida. Todos os 3. E todos eles têm outros relatos bastante interessantes para se citar. Mas o autor aos Hebreus o cita no final da vida. Por quê, irmão? Você lembra por que o autor aos Hebreus escreveu esse livro? Ele escreveu para judeus que se converteram a Cristo, mas que por causa das tribulações, dos sofrimentos, estão abandonando a Cristo. Estão pensando a fé. Muitos deles já abandonaram, outros estão sendo tentados a isso. E o autor aos Hebreus diz, vocês estão achando que estão sofrendo, estão pensando em abandonar a Cristo? Olhe por exemplo de Isaac. Olhe para a vida que teve Jacó. Olhe para os sofrimentos e humilhações que sofreu José e como eles terminaram. Nenhum deles abandonou a fé. Nenhum deles voltou atrás daquilo que cria. Nenhum deles abandonou as promessas que Deus tinha feito. Não, pelo contrário, eles se agarraram a ela no final da vida. No final da vida, eles estão apegados a ela. A verdade, queridos, é que a fé nos prepara para morrer bem. A fé nos prepara para morrer em paz. Os 3 personagens viveram e morreram em paz por causa da fé. Pense em Isaac. Isaac poderia ter desistido no final da vida. Seu casamento estava por um fio, sua esposa nem seu nome mais citava, e foi ela quem planejou todo aquele plano terrível de enganá-lo cego em cima de uma cama. Seus 2 filhos se odeiam. É um querendo matar o outro e o outro querendo se aproveitar do um. É assim que está a sua vida. Ele no final da vida, prostrado, cego, doente, com os 2 filhos se odiando, uma mulher que não fala mais nem o seu nome, ele poderia ter se perguntado, que bênção é essa que o Senhor deu a meu pai Abraão? Aliás, que Deus é esse? Mas não, irmão. Ele morreu fiel ao Senhor. Morreu ciente que a vontade de Deus está acima dos nossos desejos e vontades. Morreu crendo que Deus não muda e que é por isso que Jacó seria abençoado, porque Deus não volta atrás nas suas promessas. Deus não volta atrás na sua aliança. Morreu fiel ao Senhor.
Pense em Jacó. Ora, o homem já nasceu perdendo, irmão. É de se surpreender, como às vezes as pessoas leem a história de Jacó, e não veio tanto que ele apanhou na vida. Porque já nasceu apanhando, já nasceu em segundo lugar. Lutou com seu irmão, lutou com o seu sogro, lutou por suas esposas, lutou até contra Deus. Mas a cada luta que enfrentava, ele só sofria mais uma derrota. Só quando se deu conta que tudo aquilo era culpa dos seus pecados, e derrotado, pediu socorro a Deus, ele foi salvo. É por isso que no final da vida nós vemos um homem que olha para o seu sofrimento, e sabe que toda a disciplina que enfrentou, foi para que se pudesse se arrepender, e crer no Senhor de todo o coração. Ele olha para trás sem remorso. Não há remorso porque sua filha foi estuprada, não há remorso porque seu filho dormiu com a sua concubina, não há remorso nem por ter sido enganado por seus filhos como foi. No final da vida, ele diz: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Daquele dia em diante, Deus tem me sustentado até hoje. E o seu anjo é quem tem me livrado do mal. É assim que ele está. Grato pelo cuidado e pela providência de Deus na sua vida. Naquele dia, queridos, no dia em que ele se encontrou com o anjo do Senhor, ele reconheceu tudo que tinha feito e humildemente pediu misericórdia a Deus. Foi por isso que o Senhor estendeu a sua graça, a sua misericórdia, lhe trouxe paz ao seu coração e o guiou daí para frente. Pense em José. Ora, José tinha todos os motivos para abandonar a fé, para odiar seus irmãos, para viver depressivo, vitimista, se sentindo mal, culpando todo mundo e com ódio no seu coração. Ele tinha todos os motivos para viver daquele jeito. Mas no final da sua vida, nós o vemos cheios de fé, desejoso em voltar à terra prometida, mesmo que seja num caixão. Você quer se encontrar com Cristo, mesmo que seja por meio da morte? Querido, se você não notou, a fé manteve Isaac casado, a fé manteve Jacó lutando, e a fé impediu que José se tornasse uma pessoa cheia de ódio, de mágoa e de justiça própria. Espero que você tenha essa fé também. A fé que te sustenta até o último dia da tua vida nos caminhos do Senhor. Para que naquele dia você possa descansar em paz nos braços de Deus. É por isso que quero encerrar com uma última aplicação. Quero falar com você que tem uma vida aí cheia de altos e baixos. Que se vitimiza. Que acha que seus pecados são mais graves que os pecados dos outros. Ou que pensa que Deus não vai te perdoar, que Ele não vai te salvar, que não tem mais jeito para você, que você nunca será perdoado ou que você não consegue se perdoar. Eu peço para que você se lembre de Jacó, irmão. Porque Jacó não é um exemplo de um homem piedoso durante toda a sua vida. Ele não é um exemplo de obediência. Aliás, o autor aos Hebreus fez o recorte do final da vida de Jacó para usar como exemplo. Inspirado por Deus, ele foi no ponto que Jacó manifesta maior fé e compromisso com Deus, pertinho de morrer. Mas Jacó é um exemplo de que a graça de Deus alcança os piores pecadores. Jacó é um exemplo que a graça de Deus atinge, alcança, perdoa e salva os piores pecadores. Jacó também é um exemplo de alguém que cai muitas vezes, mas se volta para o Senhor arrependido, que chora, que suplica o seu perdão, que pede misericórdia a Deus. Jacó passou a vida inteira mentindo, enganando, manipulando as situações, querendo sucesso. Enquanto fez isso, só fez sofrer. Enquanto seguiu esses trilhos, só trouxe sobre si derrota e humilhação. Se você é um Jacó, irmão, se você é um enganador, um aproveitador, alguém que só pensa em se dar bem na vida, eu quero te dar um conselho essa noite. Arrependa-se. Pare de lutar contra Deus. Peça misericórdia a Ele, para que você também seja salvo. Porque Deus amou a Jacó. Ele pode muito bem, na sua infinita misericórdia, amar você também.
Jacó nos mostra essa fé, a fé que se arrepende, que pede perdão. Eu quero que você abra Oséias capítulo 12. É uma das descrições mais belas da conversão de Jacó. De alguém que luta com Deus, sim, que luta com Deus em oração, com lágrimas, que pede misericórdia. Oséias capítulo 12, é uma bela descrição da conversão de Jacó. Verso 3 e 4, veja o que diz o autor sagrado. No ventre, pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor de sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê, que é misericórdia. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Chorou, foi assim que ele lutou com Deus, irmãos, chorando e pedindo misericórdia. Quando ele precisou dizer o seu nome ao anjo, ele estava ali confessando o seu pecado, porque o anjo lhe perguntou: quem é você? Não dá para enganar a Deus. Anos atrás, o seu pai tinha perguntado: quem é você? Ele respondeu: eu sou Esaú. Olha, moleza. Mas diante de Deus, ele precisou dizer: eu sou Jacó. Ou seja, eu sou aquele velho enganador, mentiroso, traiçoeiro, pegador de calcanhar. E foi aí que ele chorou e pediu misericórdia. Espero que pela fé você lute assim também. Lute em oração. Lute contra os teus pecados a vida inteira. Lute suplicando em lágrimas diante do Senhor que te livre das tuas tentações, que te dê força para vencê-las, que te dê força para afastar-se do pecado, que na sua graça o Senhor lhe dê misericórdia. Que Deus te transforme se você é um Jacó. Que Deus tenha misericórdia de ti. Lute, irmão. Lute contra os seus pecados. Tem uma última palavra aos sofredores. E olha que são muitos. Aos aflitos, aos atribulados. Eu te convido a examinar o exemplo de José. Como já disse, ele tinha todos os motivos para abandonar a fé. Para ser um homem cheio de mágoa, azedo, com ódio e com ressentimento. Ele foi invejado, odiado e vendido por seus irmãos. Dado como morto por seu pai. Preso porque não pecou. Abandonado por aqueles que ele ajudou na prisão. Mas mesmo assim o vemos no final da vida cheio de fé. Na verdade, irmãos, José aponta para um outro José. Para um José maior e melhor. Para Jesus Cristo. Jesus foi odiado por seu povo. Vendido por um amigo íntimo. Preso injustamente. Ele não foi dado como morto pelo seu pai, não, sabe por quê? Porque ele foi realmente morto nas mãos do seu pai. Mas quando ele saiu da sua prisão, que foi o seu túmulo, ele não se tornou o segundo no Egito, que nada. Ele assentou à destra do trono de Deus nos céus. Ele também não nos diz que devemos levar o seu corpo para a terra da promessa, é o contrário. Ele é quem promete levar o nosso corpo não morto, mas vivo para os novos céus e para a nova terra. Portanto, se você estiver sofrendo injustiças, humilhações, se você tem sofrido aí nas mãos dos outros, cuidado, irmão. Não guarde mágoa, não guarde ódio. Perdoe os seus irmãos, perdoe as pessoas que te ofendem e entregue-se a Jesus Cristo. Entregue-se a Cristo de todo o coração. Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 2, 20 a 23. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Por quê? Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirem os seus passos, o qual não cometeu pecado algum, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E assim ele nos exorta em 1 Pedro 4,19. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E ele diz o motivo, 1 Pedro 5,4. Ora, logo
que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Se você sofre como crente, se você sofre porque teme a Deus, não guarde mágoa, não alimente a ira, não alimente o desejo de vingança, não queira devolver na mesma moeda, não se torne uma pessoa amarga, azeda e vingativa, não, faça o que diz Pedro, entregue-se ao fiel Criador, entregue-se ao nosso Senhor Jesus Cristo na prática do bem. Sabe por quê, irmão? Porque quando o Supremo Pastor se manifestar, ele não vai carregar os nossos corpos num caixão, como Moisés fez com o corpo de José até a terra de Canaã. Não. Nós ressuscitaremos em carne e osso e herdaremos a verdadeira Canaã, a Jerusalém celestial, os novos céus e a nova terra. Portanto, não guarde mágoa, pelo contrário, guarde a sua fé em Jesus Cristo, porque a fé tem que nos levar a perseverar até o fim, irmão, até o final. A fé tem que dar a nós a plena convicção que a vontade de Deus é mais importante que os nossos desejos. A fé tem que mostrar para nós que a gente tem que terminar o último dia da nossa vida com o coração cheio de fé em Jesus Cristo. Até o último suspiro, nós temos que crer na graça do Senhor nas nossas vidas e ser grato por ela. A fé tem que nos convencer que os tesouros dos céus, que a vida eterna, vale muito mais que os sofrimentos que nós passamos aqui. E é por isso que não guardamos mágoa, é por isso que não nos enchemos de ressentimento, porque aguardamos uma pátria celestial. Sinceramente, espero que você tenha essa fé. Espero, sinceramente, que você entregue-se a Jesus Cristo, o nosso Supremo Pastor. Vamos orar, vamos falar com o Senhor.